Bom dia, pessoal, pessoal da manhã, boa noite, pessoal da noite, tá? Continuando os nossos assuntos aqui, é interessante a gente dizer que nós estamos falando de contratos administrativos em espécie, concessão e permissão de serviço público, e aí a gente vai falar alguma coisinha hoje de parceria público-privada, tá? Essa que é a nossa ideia hoje. Então, nós paramos na concessão e permissão de serviço público e falávamos as características dos contratos regidos pela Lei 8987 de 95. Parávamos justamente aqui na ideia de encampação e a ideia de caducidade. São duas formas de extinção do contrato administrativo que geralmente aparecem aí nas provas da OAB, tá? Então, encampação é rescisão unilateral da concessão antes do prazo estabelecido. Encampação, o Estado vai lá e encampa, né, aquele serviço que é de sua titularidade. A gente não pode esquecer que o titular do serviço é o Estado, é a administração pública, é o poder concedente. Então, por questão justamente de interesse público, vai o Estado e fala assim, ó, está rescindido o contrato. Pronto, acabou o contrato. Tá? É rescisão unilateral da concessão antes do prazo estabelecido. É justamente essa que é a ideia, tá? Representa justamente a retomada da execução do serviço pelo poder concedente quando a concessão se revelar contrária ao interesse público. Contrária ao interesse público, é justamente aqui nesse sentido. Quem deu causa a isso aqui não foi a empresa contratada. Quem deu causa, né, na verdade, vamos dizer assim, foi a própria administração pública, porque vislumbrando, né, uma contrariedade ao interesse público, por exemplo, ela justamente paralisa, né, aquela contratação. A obra estava sendo construída, mas foi verificado que ia justamente contaminar um manancial, né, de água potável, etc. O interesse público aí está sendo colocado, vai ser prejudicado. Então paralisa aí. Então aquele contrato, ele vai ser antecipado, ele vai ser extinto, aquele contrato vai ser rompido naquele momento, tá? Mas não porque houve qualquer tipo de descumprimento contratual por uma das partes, é porque o interesse público está ali, a administração pública, ela é detentora do interesse público e precisa fazer o quê? Precisa justamente fazer a rescisão, a extinção desse contrato, tá? Então representa a retomada da execução do serviço pelo poder concedente quando a concessão se revelar contrária ao interesse público, essa que é a ideia. O concessionário, a empresa, vai fazer jus ao ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados. Faz jus ao ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados. Essa que é a ideia aqui, tá? Por quê? Porque aqui, pessoal, você teve o quê? Uma antecipação desse contrato, né? Do rompimento do contrato. A concessionária tinha uma previsão justamente de que ela ia prestar o serviço até uma determinada data e foi justamente frustrado, vamos dizer assim, a expectativa que ela tinha, né? Então, nesse aspecto, você tem justamente a extinção do contrato, uma antecipação do rompimento contratual. O artigo 37 da Lei 8987 de 95, ele trata justamente, ele conceitua, ele traz as bases, as hipóteses de extinção, como que funciona essa extinção. A extinção por encampação vai funcionar basicamente como se tivesse a administração pública tendo um interesse público, o rompimento do contrato é feito e aí a administração pública ela precisa justamente pagar uma indenização para a concessionária, né, por conta dessa ideia justamente dessa ruptura antecipada. Por que isso acontece? Porque quando a concessionária fez contrato com a administração pública, com o poder concedente, para justamente executar uma determinada obra, concessão de um serviço, alguma coisa assim, ela se comprometeu, a concessionária, que ela precisava justamente prestar um serviço adequado, lá do artigo 6º da Lei 8987 de 95. E nesse serviço adequado, importa em a concessionária fazer aquisição de bens, né,
com outras pessoas jurídicas. Então ela foi escolhida e ela precisa justamente prestar da melhor forma possível aquele serviço para o Estado. E como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso se comprometendo, adquirindo determinados serviços, adquirindo determinados maquinários, produtos. Imagina a Viapar. A Viapar tem lá um contrato, né, de duração, e se é rompido esse contrato por conta do interesse público, o que vai acontecer? O Estado, se for por interesse público, a gente vai chegar daqui a pouquinho na hipótese que não é por interesse público. A concessionária faz jus ao quê? Faz jus ao recebimento de indenização, porque com os terceiros, com essas pessoas que ela se comprometeu, ela tinha a expectativa de, ao receber essas respectivas tarifas dos usuários relativas ao pedágio, ela tinha a expectativa de fazer amortização dessas suas respectivas dívidas. Então ela pagava essas dívidas com o quê? Com o recebimento desses pedágios. Como foi feito o encerramento do contrato de forma antecipada, ela vai pagar com o quê? Ela precisa receber essa indenização, que é justamente o que a lei coloca. Ó. A encampação, a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de concessão, por motivo de interesse público, mediante a lei autorizativa específica, após prévio pagamento da indenização. Olha só, é requisito da encampação pagamento de indenização, né? Ou seja, na forma do artigo anterior. Se a gente lê o artigo anterior, a gente vai ler justamente, daqui a pouquinho a gente vai falar dos bens reversíveis. E ela se compromete adquirindo bens, e no momento que ela adquire os bens, o que vai acontecer? Ela precisa pagar com o valor do pedágio que ela recebe. Se ela precisa pagar com o valor do pedágio que ela recebe, é necessário que haja aí justamente essa indenização, tá? Nós vamos falar da reversão daqui a pouquinho. Caducidade, pessoal. O que é a caducidade? É uma forma também de extinção do contrato administrativo, né? Mas aqui, quem pisou na bola, vamos dizer assim, foi a empresa concessionária de serviço público, tá? Olha só, o conceito é rescisão unilateral por motivo de inadimplemento contratual. A encampação também é unilateral, tá? Mas a encampação não é por motivo de inadimplemento, a encampação é por motivo, né, de interesse público. Na caducidade há um inadimplemento contratual por parte da concessionária. Quem fala isso é o artigo 38 da Lei 8987/95. Não cabe indenização, senão em relação à parcela não amortizada do capital apresentada pelos equipamentos necessários à prestação do serviço que reverterão ao poder concedente. Olha só como é importante a gente entender isso aqui. É possível que haja uma indenização, direito à indenização, no caso de caducidade? É possível. Quando a gente fala que a caducidade se dá por rescisão unilateral por motivo de inadimplemento contratual, significa dizer que a concessionária ela não executou o seu contrato. Ela não cumpriu as cláusulas contratuais como devia cumprir. Não fez, tá? Então existe um inadimplemento contratual. Daí a gente sabe que esse contrato administrativo de concessão é um contrato administrativo. E se é contrato administrativo, se é uma espécie de contrato administrativo, recai as cláusulas chamadas de cláusulas exorbitantes. E uma das cláusulas exorbitantes aqui, que recaem sobre todos os tipos de contratos, e claro, nos contratos em espécie, é justamente aquela ideia de você fazer a fiscalização, a administração pública faz a fiscalização, né? E ainda, se houver uma fiscalização, impõe penalidades. Então, se ela está inadimplente, o que vai acontecer, pessoal? Por conta da inadimplência contratual, a concessionária vai ser aplicada a ela multa. Então, você vai ter, de um lado, um montante de valor referente à multa e, de outro lado, um montante de indenização que deve ser paga por parte da concessionária, por parte do poder concedente, né? A concessionária, por quê? Porque mesmo no caso de caducidade, mesmo ela tendo pisado na bola, houve uma frustração antecipada da continuidade do contrato. Se houve uma antecipação, uma antecipação aqui da extinção do contrato, ela se comprometeu com aqueles bens também, que são bens que ela adquiriu de empresas, etc. Por conta disso, o que vai acontecer, gente? Nesse caso, o poder concedente precisa indenizar. Só que você tem dois montantes. Um montante que é
por conta do inadimplemento contratual, ela pisou na bola, não cumpriu as cláusulas contratuais, ela precisa pagar uma multa. Você tem a multa de um lado e de outro você tem a possibilidade de ela receber indenização. O que vai acontecer no final? Vai ser feita uma compensação desses valores. E aí, muitas vezes, no caso de caducidade, por isso que é necessário verificar se a quantidade do valor da multa é maior que o valor que ela tem que receber, aí justamente ela tem que, às vezes ela tem que até pagar, tá? Então são essas duas diferenças entre caducidade aí, né, e a questão justamente ali da encampação, tá? É justamente essa que é a ideia aí, tá? Nós temos depois, pessoal, os bens reversíveis. E os bens reversíveis, na verdade, nós temos os bens reversíveis aí, são todos aqueles bens, aquela quantidade de bens, que são bens que, na verdade, esses bens, eles são, no momento em que a concessionária ela assina o contrato com o poder concedente, ela se compromete a adquirir alguns bens para a realização das obras, para a realização dos serviços. E os bens reversíveis, quando há a ruptura desse contrato, esses bens eles vão ficar na titularidade do poder público, tá? Então são bens que são revertidos. No momento da extinção do contrato, esses bens ficam com o poder público. Por quê? A partir do momento que você tiver uma nova empresa a prestar serviço, executar o serviço, ela vai executar aqueles bens. Então, o próprio artigo 5º, artigo 35 da Lei 8987 de 95, que vai falar sobre, né, as hipóteses de extinção dos contratos, ele diz assim: em qualquer dos casos de extinção da concessão, os bens que estavam sendo utilizados pela concessionária ficam com o Estado, com o poder concedente. É cabível a incorporação ao poder concedente dos bens do concessionário necessários ao serviço público, mediante indenização, por isso que ele tem que pagar, né? E a reversão encontra fundamento no princípio justamente da continuidade da prestação dos serviços, tá? O Estado, como é o titular do serviço, ele ficará com o serviço no caso de rescisão, né, contratual aí, tá bom? É justamente a ideia dos bens reversíveis, né? Então nós temos aí o artigo 35, extingue-se a concessão. Todas essas formas, as mais importantes são a encampação e a caducidade, não que as outras não sejam, mas em todas essas hipóteses de extinção de concessão, os bens que estavam sendo utilizados pela concessionária, eles ficarão na titularidade do poder concedente, tá? Cuidado com essas duas aqui, ó, encampação e caducidade, elas caem geralmente nos exames aí, tá? Exames de ordem. Nós temos a última característica importantíssima ainda, falando de concessão, tá? Que é justamente a intervenção. A intervenção. É como se estivesse sendo feita uma auditoria. A concessionária de serviço público precisa prestar serviço, precisa executar obra, etc. E precisa justamente justificar com entradas e com saídas, né, valores, receitas e despesas, precisa justificar isso para o poder concedente que escolheu ela para executar em seu nome esses respectivos serviços ou respectivas obras. Então, na intervenção, o poder concedente poderá decretar a intervenção na concessionária. É como se estivesse fazendo, pessoal, uma auditoria naquela empresa. Então, o Estado quer saber o que está acontecendo, já que o titular do serviço é ele. Tá? Não se esqueçam que o titular do serviço é ele. Se o titular do serviço é ele, você tem o quê? Você tem que ele pode fazer uma intervenção. Ele quer saber como que está, né? De repente chegou uma situação para ele que ele precisa fazer uma intervenção naquele serviço. E fazendo a intervenção do serviço, olha só, está lá no artigo 32 a 34, ela tem uma natureza investigatória, que é justamente a ideia aqui de você levantar todas as suspeitas, por exemplo, que está acontecendo. Substituição temporária, nesse caso da intervenção, substituição temporária do gestor da empresa por interventor designado pelo poder concedente. Olha só, substituição temporária do gestor da empresa, o diretor da empresa sai, e aí é colocada uma pessoa de confiança do presidente, do prefeito municipal, do governador de estado, né, que vai justamente ser os olhos e ouvidos do rei. O objetivo aqui, qual que é a ideia? É apurar irregularidades.
e assegurar a regularidade do serviço e propor as medidas a serem adotadas, essa que é a ideia, né? Depois dessa intervenção feita pela concessionária, feita pelo poder concedente na concessionária, o que nós temos? Nós temos duas possibilidades. Verificada possíveis irregularidades que foram levantadas na intervenção, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, pode acontecer a rescisão do contrato. Ou, verificadas que essas irregularidades são de grau mínimo e não colocam em risco a execução do contrato, pode acontecer o quê? Pode acontecer justamente a ideia de você fazer um ajuste na conduta, na execução futura desse contrato, algumas ações nesse sentido, tá? Então, o poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação da prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida, tá? Justamente nesse sentido, a gente fala sobre a concessão e permissão de serviço público, tá? E a gente vai iniciar aí parceria público-privada. Alguns aspectos são importantes com relação à parceria público-privada, que é um outro contrato em espécie, né? Tudo aquilo que nós não tínhamos na concessão e permissão de serviço público foi trazido pela lei da parceria público-privada 11.079 de 2004. É importante dizer que parceria público-privada, né, ela tem duas espécies que se chamam concessão administrativa e concessão patrocinada. Em verdade, foi feita uma ampliação da Lei 8987 de 95. O que se pretendeu com a parceria público-privada foi justamente uma ampliação da Lei 8987 de 95. Foi essa que é a ideia, tá? O que nós não tínhamos na concessão? A concessão de serviço público, ela dava todo tipo de risco, né, do negócio, era a concessionária que te pagava. Na parceria público-privada, você está conseguindo atrair o investimento de agentes econômicos. Então, na parceria público-privada, você tem o quê? Você tem a divisão dos lucros e dos riscos na parceria público-privada, tá? Eu trago aqui para vocês um conceito, dê uma olhadinha aí no conceito, do professor Alexandre Maza, tá? Ela está logo lá no artigo 2º, parceria público-privada, é contrato administrativo de concessão, e tem duas modalidades, vocês têm que dar uma olhadinha, patrocinada e administrativa. Características, é isso que a gente fala, né? Das características são importantíssimas, coisa que o contrato de concessão não tinha. Por exemplo, né, o Estado outorga ao parceiro privado a execução de uma tarefa pública com aplicação subsidiária da Lei 8987 de 95, por isso que a gente falou que a parceria público-privada da Lei 11.079 é como se fosse um alcance, né, da Lei 8987 de 95, ela é utilizada, a própria Lei 11.079 da parceria público-privada diz que em alguns casos serão utilizadas a concessão, né, da Lei 8987 de 95, é uma extensão então, né? Nós temos aqui justamente então dois tipos, a administrativa e a patrocinada, a gente vai ver daqui a pouquinho. Prazo determinado, né? Tem que ter um prazo determinado. O prazo para você fazer um contrato de parceria público-privada precisa ser superior a 5 anos, né? Tem que ser justamente superior a 5 anos e tem que ser inferior a 35 anos, o prazo de 5 a 35. Aí eu quero fazer um contrato de 4, concessão de serviço público, Lei 8987. Eu quero fazer um prazo de 60, concessão de serviço público, tá? Tem que ser justamente entre 5 e 35 anos, né, que é a parceria público-privada. Importantíssimo é isso aqui, ó, o objeto. Qual que é o valor que pode ser feito no contrato de parceria público-privada? Acima de 10 milhões de reais. Abaixo disso, concessão de serviço público. Essa lei foi alterada porque aqui na redação original constava 20 milhões, tá? 20 milhões era aqui. Só que aí perceberam que era difícil você fazer uma parceria público-privada colocando o valor de alçada de 20 milhões.
né, começaram a optar pela concessão, a antiga, né, concessão de serviço público. E aí alteraram para 10 milhões para que esse modelo pudesse ser mais utilizado aí, né? Nós temos então o prazo de vigência de 5 a 35, está aqui, tá? Inclusive esse 35, incluindo prorrogação, se necessário, tá? O valor de 10 milhões de reais, tá? Ele coloca no artigo 2º, parágrafo 4º, é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões. Significa dizer que você tem aí um dos requisitos, o contrato precisa aí ter um montante de 10 milhões de reais no mínimo, tá? Algumas outras características tem que ser feita através de licitação, modalidade de concorrência. Por que a gente bate na tecla sempre modalidade de concorrência? A gente falava na concessão e permissão de serviço público também. Porque a concorrência tem 2 requisitos que as outras modalidades de licitação lá do artigo 22 da Lei 8666 de 93 não traz, que é a universalidade e a publicidade. Universalidade é proporcionar a participação de todos, claro, todos, vírgula, cumpridos as exigências do contrato, do edital, né? E aí também, justamente, você tem a publicidade, que é justamente levar ao conhecimento, a ampla divulgação desse ato administrativo aqui. Possibilidade, nesse caso, nós temos aqui de inversão das fases do procedimento, né? A inversão das fases do procedimento é justamente você faz o julgamento das propostas, poderá anteceder a habilitação. A regra da Lei 8666 de 93, que a gente vai estudar, é que primeiro você habilita, depois você faz julgamento de proposta. Mas faz o julgamento das propostas e depois você habilita. Só aquela que estiver próximo daquilo que você necessita, que se habilita. Para que você vai perder tempo em habilitar, depois você vai fazer o julgamento das propostas? Mas essa habilitação, primeiro e depois o julgamento das propostas, é a regra. É a regra que está na Lei 8666 de 93. A parceria público-privada trouxe justamente essa ideia, porque a parceria público-privada, né, ela vem, olha, vou julgar as propostas, depois aquela que tiver condizente com aquilo que eu estou precisando, o serviço que eu estou precisando tiver no edital, você justamente faz o quê? Habilita, pronto. Então há uma inversão das fases do procedimento. Olha só, julga primeiro e depois habilita. Quando o certo, na Lei 8666 de 93, é habilitar e depois julgar. Olha só, pessoal, grifem isso aqui, tá? Aqui, diferente na parceria público-privada, diferente da concessão e permissão de serviço público, a grande inovação, né, o grande incentivo aqui, ó, para os agentes econômicos, para as empresas, algo que na concessão nós não tínhamos. Na concessão e permissão de serviço público, sabe o que nós tínhamos? Todo o risco era da empresa, da concessionária. Aqui, na parceria público-privada, foi uma inovação. Nós chegamos num momento de 99, 2000, 2001 e 2002, mais ou menos, que o Brasil precisava de grandes obras. Nós precisamos de grandes obras, de grandes construções, porque é um país justamente grande, né? Um país muito de dimensão continental, e nós precisamos fazer várias obras. E as obras, né, que nós precisamos de infraestrutura, às vezes elas sobrecarregam o modelo da concessão. E aí você precisa fazer vários contratos de concessão, né? Sendo que, de repente, se você pensar em um contrato só de parceria público-privada, você resolve o problema, percebe? Então, nós precisávamos atrair mais a iniciativa privada, sendo que o modelo de concessão e permissão de serviço público da Lei 8987 de 95, na verdade, ele afugentava o empresário. Então, como que foi pensado? Nós precisamos trazer mais o empresário. Como assim trazer mais o empresário? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos compartilhar os riscos. Se tiver lucro, a gente divide, se tiver risco, a gente divide os riscos. Eu, Estado, vou absorver um pouquinho os riscos. Então, o parceiro público divide os riscos do empreendimento com o parceiro privado. É justamente essa que é a ideia. Isso foi a maior característica inovadora com relação à concessão e permissão de serviço público, tá? Essa que é a ideia. Então, eu tenho também as modalidades administrativa e patrocinada, né? Falávamos também que o edital
vai prever aí a inversão das fases, está lá no artigo 13, né? A contratação da parceria público-privada tem que ser feita na modalidade de concorrência. Estou colocando as características e logo em seguida eu já coloco os incisos que dizem respeito, né? O artigo 13 fala que será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, né? Então você tem justamente essa ideia aí, tá? O artigo 5º vai falar, inciso 3º, da repartição dos riscos entre as partes, inclusive os referentes ao caso fortuito, força maior, fato do príncipe, área econômica extraordinária. Tudo isso aqui era justamente suportado, né, pela concessionária de serviço público. Claro que, havendo aquelas áreas, nós tínhamos aí o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, né? Quando a gente fala de repartição dos riscos entre as partes aqui, é algo que a gente não tinha na concessão e permissão de serviço público, tá? A concessão, ela é administrativa ou patrocinada. Na concessão administrativa, a administração pública é a principal usuária do serviço prestado pelo parceiro privado. Está lá no artigo 2º, parágrafo 2º. Esses conceitos estão todos na lei, tá, pessoal? Esses conceitos assim que a gente está falando, está todo na lei. Então, duas espécies de parceria público-privada ao nome: concessão administrativa. A administração pública é a principal usuária do serviço prestado pelo parceiro privado, né? Então nós temos dois polos, o parceiro público e o parceiro privado aqui. Na concessão nós tínhamos o poder concedente e a concessionária. Mudou, tá? A nomenclatura. Qual que é o exemplo de um contrato de parceria público-privada utilizando a concessão administrativa? Construção de presídios, hospitais. O poder público é o responsável pela contraprestação ao parceiro privado. Quem paga a empresa que está fazendo é o poder público, ele que vai pagar. É a concessão chamada de concessão administrativa, né? O próprio artigo está falando, concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra pública ou fornecimento de instalação. Na concessão administrativa, quem paga é justamente o parceiro público, é o Estado. Olha o nome dela, pessoal, concessão administrativa, né? Pegou esse nome que já era da Lei 8987 de 95 e deu, né, nominou como uma das hipóteses aqui das modalidades de parceria público-privada. A patrocinada é a mais utilizada porque ela é um desdobramento da concessão comum, tá? A concessão patrocinada é a concessão que trata a Lei 8987 de 95, ó, isso aqui, acrescida de contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Construção de rodovias. Você não está utilizando a rodovia? Tá, você está lá, você passa no pedágio. No que você passa no pedágio, você paga uma tarifa. E ao final do mês, o parceiro público, ele paga, né, dá uma contraprestação ao parceiro privado. Então, até aqui, ó, é a concessão que trata a Lei 8987 de 95, é justamente a patrocinada, é a concessão comum, só que na concessão comum você pega a Via Par da Vida, por exemplo, é uma concessão comum, você paga o pedágio, beleza. Ela recebe alguma coisa do Estado? Não. Se o Estado colocar na formação lá dessa contratação, mudar a contratação, colocar os moldes da parceria público-privada, no final do mês ela tem que receber ainda, tá? Do Estado. Então, você paga o pedágio e ela recebe de você e recebe ainda a possibilidade de receber do Estado, tá? O conceito está aqui, ó, artigo 2º, parágrafo 1º da concessão patrocinada. Concessão patrocinada é a concessão de serviço público ou de obra pública de que trata a Lei 8987 de 95. Aqui ele está dizendo assim, é aquela em que você passa, né, tem o serviço, paga uma tarifa ao poder, à concessionária de serviço público, né, ao parceiro privado. Mas, além disso, no modelo de parceria público-privada, concessão patrocinada, além disso, nesse modelo, adicionalmente, envolve o pagamento da tarifa cobrada dos usuários, além da tarifa cobrada dos usuários, contraprestação
que é dinheiro, pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Final do mês, o Estado, o parceiro público, paga, né, o parceiro privado, tá? Pessoal, gostaria de agradecer e na próxima aula a gente dá uma continuada aqui, né, com relação à parceria público-privada e começa a falar de regime diferenciado de contratação. Obrigado, bons estudos.